Boa noite, geração do avivamento. Boa noite, boa noite, boa noite. Quero que você já aumente a sua expectativa, porque a live de hoje ela vai ser incrível. Você que almeja entender como descobrir o seu propósito, eu te prometo que na live de hoje eu vou te ensinar. Amém? Cristiane, Ana, Valdene, Bianchi, Renata, queridos, sejam todos bem-vindos. Amém? Todos sejam muito, muito, muito bem-vindos. Aumenta a expectativa. Nós vamos falar sobre propósito, sobre chamado, sobre vocação. Nós vamos falar muitas coisas que muitos de vocês me perguntam, né? Nas caixinhas de pergunta. Pastora, como que eu descubro o meu propósito? Como que eu vou entender, né? Qual que é o meu chamado ministerial, isso e aquilo. Queridos, a live de hoje, ela foi feita para você com muito carinho, com muito amor. Amém? Vai chegando, seja muito, 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 muito bem-vindo. Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje edificado, chacoalhado, tá? E empoderado pela presença do Espírito Santo. Amém? Queridos, muitos de vocês têm perguntado assim pra mim, né? Quando vocês vão entrando, eu vou trazer aqui algumas coisas. Pastora, o que é isso do pó de ouro, né? Eu vejo nas caixinhas pessoas falando, queridos, o pó de ouro é uma manifestação sobrenatural que acontece nos nossos cultos online, tá? Toda segunda-feira e toda sexta-feira, lá através do Telegram. Para você desfrutar e conhecer o que é isso, você precisa fazer parte do nosso grupo, né? E ficar ali esperando, porque a nossa sala de culto, por enquanto, só cabe 500 pessoas e lota. Então, se você conseguir entrar no horário, você desfruta de 2 horas de um culto sobrenatural. E eu tenho certeza que você vai sair com pó, com a mão cheinha de pó de ouro. É uma manifestação sobrenatural de Deus, ok? Os nossos cultos não ficam gravados exatamente por isso, porque é muito sobrenatural. Eu tenho muito ciúme da glória e daquilo que Deus faz. Eu acho que não é algo que tem que ficar aberto para todo mundo, de qualquer jeito. Então, é exatamente por isso que os nossos cultos é numa sala privada. A gente vai expandir agora a sala. Então acontecem curas, sinais, maravilhas, um mover sobrenatural do Senhor, libertação, mas é num culto privado e não fica gravado, ok? E quem conseguiu entrar no horário, conseguiu. Quem não conseguiu, vai ter que esperar o próximo culto, ok? Infelizmente, o nosso espaço tá pequenininho. Então, se você quer desfrutar, entender o que é essa manifestação do pó de ouro que tá sendo tão falado e tão perguntado nas minhas caixinhas, eu quero que você entra no nosso grupo de Telegram, tá lá no link da minha bio, é só você clicar, entrar, e aí toda segunda e sexta-feira tem esse culto, amém? Queria pedir pra você já compartilhar essa live, tá? Vamos fazer um ato profético? Você que deseja descobrir o seu propósito, envia para 10 pessoas, tá? Essa live para 10 pessoas serem ativadas também e para que o Senhor venha clarificar aqui hoje para você, nessa live, qual é o seu propósito, qual é o seu chamado, amém? Aumenta a expectativa de todos vocês. Queridos, enquanto o pessoal vai entrando, já vou começar, vocês sabem que eu não enrolo, tá? Dia 8 eu vou estar em Brasília, DF, ok? O endereço da igreja, tudo tá aqui, tá ali no feed do meu Instagram, ok? Dia 9 eu vou estar em Goiás, tá? 9 de março. Dia 18 e 19 eu vou estar no Comando Águia, lá em Curitiba. E dia 21 eu vou estar em outra igreja, em Londrina. Então, se você deseja, né, estar participando aí dos cultos aonde eu ministro, né, conferência, tudo, entra ali no meu feed, dá uma olhadinha, vê se você tá perto, faça uma caravana, vá, tenho certeza que vai ser uma bênção. Dessas agendas aqui, só tem vagas, de vagas limitadas, é só lá do Comando Águia, tá? Que se eu não me engano são, não me lembro bem, mas são pagas, porque é um treinamento, tá? Eu vou ser uma das ministrantes lá, tá? O nome é Encontro de Leoas, mas é para homem, é para mulher, vai ser tremendo e sobrenatural, amém? Já aumenta a expectativa aí de todos vocês, amém? Eu acho que vocês colocaram aí no chat, você tá certa, deve ser por causa do que eu falei, né? De não abrir o culto para todo mundo, né? Eu tenho muito ciúme, queridos, da glória de Deus, daquilo que Deus faz através da minha vida. E eu sei que muita gente, às vezes, pega e quer escandalizar, tem gente que não acredita, isso e aquilo, às vezes com 1 milhão de testemunho, né? Muita gente não acredita e acaba o quê? A pessoa mesmo, ela peca, porque muitas vezes ela vai até blasfemar contra o Espírito Santo.
Então eu vejo isso assim como algo genuíno. Eu cuido muito disso daí. Amém? Queridos, aumenta a expectativa de todos vocês, porque já já eu vou chamar a presença do Espírito Santo. Amém? Já compartilha essa live com quantas pessoas, né, você puder. Amém? Eu tenho certeza que vai ser uma live incrível, sobrenatural. Amém? Como que foi o dia de vocês? Ontem, no culto de ontem, deixa eu ver que dia que é hoje. Tô perdida nos dias aqui. Hoje é terça, né? O culto de ontem... Ontem teve o culto, gente? Ah, teve. Queridos, eu tô acordando tão cedo e eu tô dormindo tão tarde que eu já tô meia passada no que é terça, no que é quinta. Porque todo dia eu tenho alguma coisa pra fazer. Todo dia eu tenho alguma coisa pra fazer. Ontem o culto foi sobrenatural. Sobrenatural. Vocês não têm ideia como o culto de ontem foi sobrenatural. Cura, manifestação do pó de ouro nas mãos. Pensa em algo assim genuíno, amém? Então, quero te convidar aí, tá? Vamos, sem mais delongas, sem mais demora, bora começar. Uau! Espírito Santo de Deus, vou chamar ele. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu convido sobre essa live, Pai, aquele, Pai, que é dono do mover e aquele que manifesta a glória de Deus sobre essa terra. Ele é a pessoa do Espírito Santo. Enche esse lugar, Pai, com a tua glória. Espírito Santo, eu te entrego o controle, o domínio de tudo que eu vou ministrar aqui hoje. Espírito Santo, aviva o coração dos teus filhos aqui hoje. Faça com que eles entendam qual é o propósito, qual é a missão de cada um. Aumenta a expectativa de todos os teus filhos. Que eles possam sair daqui hoje incendiados da glória, da presença e do poder do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, você aqui é o dono da live. Me usa, me toma de uma forma sobrenatural. É em nome de Jesus que eu oro e abençoo todas essas pessoas. Amém. Glória a Jesus. Amém. Fernanda, Elaine, todos sejam bem-vindos. Quem aqui vai na nossa conferência do Global, do nosso ministério, dia 27 e 28 de maio? Amanhã tem a primeira imersão online. Vão ter 3 antes do evento. Amanhã, para você que já fez sua inscrição, que já tá no grupo VIP, amanhã, às 8 horas do horário de Brasília, tem uma sala privada, uma imersão para galera que já adquiriu o ingresso e vai para a conferência, tá? Então, se você não olhou o grupo ainda lá, dá uma conferida, tem um fly lá avisando. Amanhã nós vamos nos encher da glória de Deus. Amanhã eu tenho algo genuíno para você que vai para a conferência. Amanhã é o primeiro de 3 encontros, 3 imersões que nós vamos ter online antes do nosso evento, tá? Nós vamos fazer 3 aquecimentos. Essas imersões são aquecimentos, preparação, amém? Então, se você não adquiriu ainda o seu ingresso, Larissa, eu queria tanto, eu vou, mas eu queria tanto estar nessa imersão amanhã com vocês. Então, entre em contato aqui com a Eva, adquire já a sua inscrição, que a gente já vendeu, acredito que a gente já vendeu bastante aí, tem vaga ainda, mas a gente acredita que até 15 de março já vendeu tudo para honra e glória do nosso Senhor Jesus, amém? Deixa eu colocar a Eva aqui como minha moderadora, que eu tô lembrando agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Queridos, vamos lá então. Queria que vocês colocassem aí no chat agora. Quem já sabe qual é o seu propósito? Você já sabe qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu chamado? Se você não sabe, eu quero que você coloque eu não sei o meu propósito. Ou você coloca aí no chat, eu sei o meu propósito, eu entendo o meu propósito, eu já estou vivendo o meu propósito. Amém? Coloca no chat agora, amém? E já coloca foguinho, like. Eu quero que você esteja aqui comigo, né? Que você manifesta que você tá comigo aqui, amém? Eu estou cansada, meu dia tô desde as 4 da manhã ligada e eu preciso essa aqui é a minha última missão do dia, fazer uma live para vocês, amém?
E vamos aproveitar a live dessa semana. Eu não sei se semana que vem eu vou dar conta, porque eu tenho agenda pra pregar, tá? Provavelmente eu não vou conseguir fazer live semana que vem. Então, essa semana vocês aproveitam, amém? Glória a Jesus, glória a Jesus, amém? Então, vamos lá. O texto que eu vou começar essa live hoje está em Romanos. Anota aí no chat. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Amém? Glória a Jesus. Romanos, capítulo 8, versículo 28, que vai falar bem assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vou ler de novo para vocês. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, cada pessoa, o texto vai nos revelar que cada pessoa tem um propósito diferente e mediante a esse propósito, Deus vai nos chamar. E o que é o chamar? Deus, ele faz uma convocação mediante o propósito que ele predestinou para você antes da fundação do mundo. Então, cada um, de acordo com o seu propósito, quando fala de acordo, é que cada um tem um propósito muito diferente um do outro aqui nessa terra. Vocês não concordam comigo? Amém? Então, vamos lá. Glória a Jesus. Mas existe, queridos, uma diferença em vocação, chamado e propósito, ok? Existe 3 diferenças aí e eu preciso entender, porque tem gente que fala assim, qual que é o meu chamado? Tem gente que fala assim, qual que é a minha vocação? Tem gente que fala assim, qual que é o meu propósito? E na verdade, queridos, na verdade, cada uma dessas palavras tem uma simbologia, tem uma interpretação e tem um significado totalmente diferente, ok? Totalmente diferente. Então vamos lá, o que é vocação? Primeiro eu preciso explicar para vocês o que é vocação. Vocação é uma disposição natural ou espontânea. Sabe quando alguém é muito bom na cozinha? Sabe quando alguém é muito bom para limpar uma casa? Sabe quando alguém é muito bom para vender? Sabe quando alguém é muito bom para fazer arte? Ó, a minha mãe tem uma vocação para arte. A minha mãe é uma artista. Minha mãe pinta quadro, um mais lindo que o outro. A minha mãe é uma artista. Ela pega aqui semente, ela faz umas artes com semente. Ela é uma artista, ela tem vocação para isso. Ela tem um talento natural, espontâneo para isso. Ela tem uma habilidade para jogar tinta e desenhar. Amém? Isso aí é o quê? Uma vocação. Outros têm vocação para cuidar, outros têm vocação para vender, outros têm vocação, enfim, para diversas coisas. Você é bom, você tem um talento em uma arte, você tem um talento em uma área. Por exemplo, tem gente que tem talento para decorar casa, tem gente que tem talento para construção, tem gente que tem talento para carpintaria, tem gente que tem talento, nasceu aquilo espontâneo, aquilo flui da pessoa. Amém? Então, vocação é o quê? É uma habilidade onde você se destaca naquilo com muita naturalidade. Amém? Então, as habilidades são ferramentas que Deus nos deu, tá? É algo que a gente faz de bom para o quê? Para que possa somar no nosso propósito. Amém? Então, todos os talentos que Deus me confiou, por exemplo, eu sou esposa, empresária, médica, cozinho, modesta parte, bem, faço muitas coisas bem, sou uma boa líder, me vejo como uma boa líder, sou muito boa gestora com pessoas e tudo isso. Então, tudo isso, né, que Deus, todas essas vocações que Deus colocou sobre mim, hoje estão inseridas dentro do meu propósito. Ok? Vocês conseguem pegar a visão? Então Deus me deu habilidades, diversas habilidades, como deve ter dado para você também, diversas habilidades. Coloca aí para mim no chat qual habilidade, qual é a vocação que você é bom. Não importa o que seja,
Ah, pastor, a minha vocação é para fazer crochê. Então você é bom nas artes, você é bom fazer crochê. Amém? Não, a minha vocação é o que? Vender. A minha vocação é isso, aquilo, é mexer com carro, é comprar e vender. Coloca aí pra mim qual é a sua vocação. Amém? Tá, então vocação é algo que vai te levar a cumprir o quê? O seu chamado e logo o seu propósito, ok? Tá, então Larissa, eu já entendi o que é uma vocação, mas agora eu quero entender o que é um chamado. Porque muitas vezes eu falo, eu quero entender meu chamado, eu quero entender meu propósito, mas acaba que eu não sei, né? O que é o quê? O que é um chamado, queridos? O próprio nome diz. Quando eu te chamo para ir no culto sexta-feira do nosso ministério, através do link, né, aqui da minha bio, né, você entra no Telegram, você fica ali, você vai desfrutar de um culto sobrenatural. Eu estou te fazendo uma convocação, eu estou te fazendo um convite, eu estou fazendo para você uma intimação aqui, amém? Isso é um chamado, ok? Então, um chamado é o quê? É ser enviado por Deus, tá? Para pode ser um chamado particular de cada um. Cada um pode ser chamado em uma área diferente. Então, durante a nossa vida, nós podemos exercer vários tipos de chamado. Vários tipos de chamado, ok? Mas sempre o nosso chamado vai nos impulsionar a cumprir o quê? O nosso propósito, amém? Então, o chamado é o quê? Uma convocação. Então, qual é o meu chamado? Para que Deus está me chamando? Quando você fala assim, eu não sei o meu chamado, você está falando assim, eu não sei para que Deus me chamou. E eu se você quiser, eu falo já para que Deus te chamou. Deus te chamou para você fazer discípulos, pregar o evangelho, transformar vidas, e esse é o evangelho. O evangelho é isso, é uma regra para todos, ok? Esse é o maior propósito que é global para todos, ok? Esse é o maior chamado, é o maior chamado. Aí debaixo desse chamado existem outros. Eu tenho um chamado para o quê? Para o avivamento. Tem outro que é um chamado para treinar líderes. Tem outro que é um chamado para libertação, tá? Então cada um vai tendo um chamado dentro de uma área para cumprir um propósito de trazer o quê? Um avivamento, uma libertação, erguer ministérios, treinar líderes, enfim. Amém? Vocês conseguiram pegar a visão? Tá. E o que é um propósito? Propósito, queridos, é quando você tem o objetivo, tem uma meta, está seguindo um padrão para transformar outras vidas, tá? Um propósito, quando você está cumprindo o seu propósito de vida, sempre haverão vidas transformadas através da sua. Sempre haverá mudança, transformação, ressignificação através da sua vida, ok? E esse propósito, você pode cumprir ele em várias esferas, amém? Em várias esferas, em várias. Tem gente cumprindo seu propósito dentro da sua casa, cuidando dos seus filhos para que cresçam nos caminhos do Senhor, e amém. Tem gente, né, exercendo seu propósito a um nível global, outros a um nível de nação, outros a um nível de estado, outros a um nível de cidade. O importante é que você esteja cumprindo o seu propósito. O importante é que você esteja o quê? Cumprindo o chamado de Deus na sua vida. Amém? Então vamos lá. Queria que vocês abrissem comigo agora 1 a Pedro 2:9, que fala assim: vocês, porém, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então aqui Deus fala que nós somos geração eleita, que nós somos sacerdócio real, que a gente é nação santa, povo exclusivo de Deus. E a gente veio para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para uma maravilhosa luz. Então o maior propósito da minha vida, da sua, é anunciar um reino que já existe, que é o reino de Deus. Para que outras pessoas sejam alcançadas, sejam resgatadas. Esse é o maior propósito de todos.
É o que eu estou fazendo aqui agora. Então, se eu uso o meu Instagram hoje é para cumprir o meu propósito. Se eu uso o YouTube hoje é para cumprir o meu propósito. Então, tudo está relacionado ao propósito que eu descobri. E eu já vou te explicar como descobrir o propósito. Amém? Então, o maior propósito é o quê? É a gente cumprir o ID, cumprir o anunciar, cumprir o contar as boas novas. Deixa eu te perguntar, você tem contado as boas novas no teu bairro, no teu trabalho ou por onde você tem passado? Que você venha ser uma voz no deserto, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua empresa, no seu comércio. Que você seja uma voz que clama no deserto, uma voz que anuncia Jesus, uma voz que traz restauração, uma voz que traz cura, uma voz que ressuscita vale de ossos secos. Que você seja a voz profética da sua casa. Amém? Então vamos lá, o maior propósito de Deus para o ser humano então é o quê? Provocar a salvação em outras pessoas, através da sua vida, amém? Então vamos lá, todas as pessoas, eu quero que vocês aqui, a Camila perguntou capítulo de Romanos 8:28 e o outro texto é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, então vamos lá. Todas as pessoas querem entender qual é o seu propósito. Todo mundo quer entender. E eu passei muito tempo da minha vida falando assim, Deus, qual que é o meu propósito? O que eu nasci para fazer? Mas eu não movia nada para entender qual era esse propósito. Mas eu queria ter o quê? Eu queria entender a minha meta de vida, o meu objetivo, o que seria da minha vida. E todo mundo precisa ser guiado por um propósito para que a vida venha a ter o quê? Sabor. Para que a vida venha a ter o quê? Um significado diferente. Amém? Então, muitas pessoas só vão descobrir o seu propósito talvez na velhice, depois dos seus 40, 50, 60 anos de idade. Amém? Eu glorifico a Jesus porque eu descobri o meu propósito eu acredito que eu já tinha uma boa suspeita dele com uns 21 anos de idade, mas com 25 anos de idade eu entendi qual era o meu propósito e eu persegui o meu propósito, amém? Uma coisa é você entender o que Deus quer fazer na sua vida e outra coisa é você perseguir o seu propósito, amém? Muita gente entende o que tem que ser feito, mas nem todos estão dispostos a perseguir o propósito. Amém? Queridos, está caindo uma chuva. Se vocês escutar um barulhinho aí, é a chuva que está caindo aqui com gosto. Amém? Então, muitas pessoas vão morrer e não vão entender qual é o propósito, qual é o chamado delas para a vida. Quantas pessoas você conhece que talvez estão aí na velhice, estão frustradas porque não fizeram nada nada com valor na sua vida, não fizeram nada que trouxesse frutos, que deixasse um legado, amém? Propósito deixa legado. Escreve aí no chat, todo propósito deixa um legado. Todo propósito deixa um legado. Amém? O que é um legado? É uma marca, é uma história que é contada de gerações em gerações, é lembrada. É alguém que está sempre sendo lembrado por ter cumprido o seu propósito dentro de uma excelência. Isso é o quê? Um legado, que é transmitido através de uma pessoa que vive uma vida de propósito. Amém? Olha só, pega essa visão aqui. Não tem como saber do propósito de uma vida. Presta atenção. Não tem como a gente entender o nosso propósito sem a gente entender quem nós somos. Então só tem uma maneira de você descobrir o propósito. Primeiro você tem que entender quem é você. E aí exige o quê?
autoconhecimento, identidade, e eu já vou falar sobre isso. Então não tem como eu entender a minha missão de vida se eu não souber quem eu sou, se eu não entender quais são as minhas habilidades, quais são os meus talentos, se eu não entender no que realmente eu sou bom, no que realmente eu não sou bom. Amém? Então, para mim cumprir o meu propósito de vida, primeiramente eu tenho que entender quem eu sou em Deus, quem eu sou no mundo, quem eu sou na minha família. Amém? Então, antes de Deus mostrar o propósito para qualquer pessoa, e aqui que é a cereja do bolo. Antes de Deus mostrar o propósito para Tati, para Gil, para Fernanda, para Camila, Ele vai ativar a identidade dessa pessoa. E essa identidade vai ser ativada no reino de Deus, dentro de um DNA que o Senhor predestinou para você antes da fundação do mundo. Não foi o que o mundo impregnou sobre você, não foi o que o mundo contaminou sobre você. Não, quando Deus ele te chama para um propósito, Ele vai tirar toda a escama, toda a sujeira, toda a casca que o mundo tentou jogar sobre você. Então não tem como cumprir o propósito com a identidade do velho homem. Amém? Vocês estão pegando a visão, né? Meu Deus, já foi 26 minutos. Sangue do Cordeiro. Tá, então vamos lá. O propósito só pode se manifestar, tá? Uma vez que a gente entende verdadeiramente, genuinamente quem nós somos em Deus, tá? Então vamos lá. Eu vou falar aqui pra você de 3 passos. 3 passos pra você entender como você vai fazer para entender, para discernir o propósito, a missão de vida que Deus já predestinou para você, ok? Então vamos lá. A primeira lição, ou o primeiro passo para você ativar o seu propósito e começar a perseguir ele, porque primeiro você tem que entender. Então primeiro você tem que deixar Deus ativar o que? A sua identidade. Ok? E muitas vezes a gente vive uma vida mundana, impregnado pelas coisas do mundo, é influenciada, e às vezes a gente não está, perdão, queridos, dentro de um alinhamento genuíno que Deus gostaria. Então é exatamente por isso que nós temos que o quê? Viver um processo em Deus. E viver o processo dói, queridos. Quem aqui já veio para Jesus, começou a ter uma vida com Deus e de repente começou a ser esmagado por Deus, começou a ser moído ali por Deus. Deus pega o vaso, moe, quebra para refazer. O processo dói. E isso é o que? Quando Deus começa a tratar a nossa identidade. Então se você veio para Jesus, o processo tá dolorido, você tá cansado, você tá chorando, o negócio não parece que não vai, você tá sendo esmagado por Jesus, eu quero que você entenda, Jesus está curando as suas feridas, Jesus está restaurando você, tá? Então você precisa sim deixar Deus te libertar e te curar. Porque se você não é liberto e curado antes, não tem como Ele ativar em você a identidade dele. Deus, antes de colocar a ativação do DNA dele sobre você, Ele tem que tirar a sujeira que o mundo colocou. E essa libertação, esse processo em Deus dói muito. Nos esmaga, nos faz descer. Amém? Então você precisa ser liberto, você precisa ser curado para que essa nova identidade chegue. Então, pastor, então não tem como eu cumprir o meu propósito sem ser liberto e curado antes? Não. O propósito genuíno, o que Deus tem para você, só tem como você exercer ele dentro do alinhamento da sua identidade. Se você não tiver curado, restaurado, liberto, remido, não tem como você viver esse propósito. Se Deus não tivesse me curado, se Deus não tivesse me restaurado lá atrás, eu não estaria aqui hoje com vocês. Amém? Então eu me permiti, Deus, o quê? Me curar, me esmagar, me torcer. Amém?
Então eu só vou começar a ser ativado na minha identidade quando eu permitir o processo de Deus na minha vida, que vai ser o quê? Alma. Deus vai tirar da minha alma tudo aquilo que o mundo colocou. Deus vai me libertar, tá? Então Deus, ele vai fazer um processo primeiro de me esvaziar daquilo que o mundo colocou sobre mim, para depois ele me encher da presença dele. Amém, queridos? Então deixa eu contar para vocês um pouquinho do meu testemunho. 2016, eu tô cansada de viver uma vida assim de qualquer jeito. Eu lembro que o meu último Réveillon foi de festa, de mundo, foi em Miami, nos Estados Unidos. E eu tava fazendo o que eu queria. Fazendo o que eu queria, levando a vida de qualquer jeito, enfim. Foi de 2015 para 2016. Passei esse Réveillon lá, só que esse Réveillon eu passei já triste, desanimada. Já não tinha ânimo para estar no mundo. Parece assim que... Eu já sentia que algo estava me chamando. Enfim, daquele Réveillon eu voltei pro Brasil, passei... alguns dias ali nos Estados Unidos, com amigos e festa. Voltei pro Brasil. E aí eu estava me mudando para Curitiba. Nessa época, eu estava me mudando para Curitiba. E eu tava cansada de viver aquele mundo, cansada de viver aquela vida. E ali eu fui morar com os meus avós. Eu decidi que eu queria morar com os meus avós, porque eu não queria ficar sozinha. E eu podia muito bem ter escolhido um apartamento, uma kitnet, né? Naquela época ali, pra ficar sozinha e fazer o que eu quisesse. Mas eu não queria ficar sozinha. Foi a melhor escolha que eu fiz. E ali na casa dos meus avós, eu falei pra Deus que eu queria dar um tempo do mundo e eu queria viver com ele. E ali começou o meu processo. Eu acredito, queridos, que janeiro, fevereiro de 2016 fazem exatamente 7 anos que eu estou firme na presença de Deus, sem retroceder nenhum passo atrás. E ali eu falei assim, Deus, eu tô cansada de viver esse mundo. É muita ilusão, é muita festa, é muito relacionamento que não dá certo. Quando eu acho que a coisa vai, aí o negócio fica feio de novo. E toda vez o diabo traz pratos de lentilha e aí eu acabo entrando e eu acabo me perdendo. Já era batizada, já frequentava a igreja, mas eu não tinha relacionamento com Deus. E ali eu falei pra Deus que eu queria viver o processo. E eu me submeti ao processo, queridos. E doeu o processo. Eu lembro que diversas vezes parecia que eu era uma caixa de água de tanto que eu chorava. Mas era Jesus lavando a minha alma. Era eu me arrependendo dos pecados que eu cometia. Era Jesus trazendo para mim uma nova mentalidade. Era o Espírito Santo ministrando no meu coração, tirando a vaidade, tirando tudo aquilo que o mundo tinha colocado sobre mim. Tudo aquilo que o mundo tinha colocado sobre mim. Então assim, eu tinha um ego muito inflado, eu era uma pessoa insuportável, eu venho de uma família rica, eu venho de uma família muito bem posicionada financeiramente, glória a Jesus por isso. Então, pela situação da minha família, eu falava assim, nossa, uau, eu sempre me achava, eu era soberba demais. Então, eu entrei num processo, queridos, aonde Jesus me moeu, aonde Jesus fez com que eu descesse. Então, eu lembro que o Senhor começou a me quebrar por inteira. Então, o primeiro passo é deixar Deus te tratar, para ativar a sua identidade. Então, quando o Senhor começou a ministrar no meu coração, Ele começou a arrancar de mim amigos. Ele começou a me impedir de ir em lugares. E Ele começou a tirar tudo da minha vida. Tudo. Tudo que não comportava ou não compactuava com aquilo que ele estava fazendo de novo, ele foi afastando. E esses processos são doloridos, são pessoas que saem, são lugares que você deixa de ir, não porque você não quer, mas porque o Espírito Santo, ele não deixa mais. Quando você permite o Espírito Santo tratar você, você começa a viver uma metanoia. Você começa a viver praticamente uma outra atmosfera de realidade, amém? Então Deus, ele começou ali a me tratar, a tocar em mim, a tirar tudo aquilo que o mundo tinha colocado em mim. E Deus começou a mim o quê? Igual Naamã, eu comecei a descer,
descer. E aí Deus foi falando, faça isso, faça aquilo, tira isso, aquilo outro. Enfim, queridos, foi um processo de restauração. Pastora, quanto tempo durou seu processo de restauração? Eu acredito que o meu processo, porque eu fui muito intensa, eu me joguei. Eu fui radical. Queridos, eu tenho uma qualidade. Eu sou 8 ou 80. Ou eu tô no mundo, ou eu tô com Deus. Na época, né? Porque hoje eu não tenho mais a escolha de estar no mundo. Hoje eu estou com Deus ou eu estou na glória. Ou estou com Deus ou eu estou na glória. Ou estou aqui na terra com Deus ou eu estou partindo para a glória. Essa é a minha definição de vida. Porque quando eu decidi vir para Jesus, eu falei, Deus, ou eu estou com você ou eu estou na glória. Não tenho outra opção de voltar. Mas lá no mundo, ou eu estava dentro da igreja ou eu estava lá no mundo. Mas quando eu estava lá dentro da igreja, não era tão assim. Eu achava que eu estava dentro da igreja, mas não tinha relacionamento com Deus. Amém? Então, queridos, o primeiro passo é deixar o quê? Que Deus venha te curar. Que Deus venha o quê? Te lavar. Que Deus venha trocar as vestes, trocar caráter, trazer a essência original. Amém? O segundo passo é passar tempo com Deus. Então, o primeiro passo foi um processo de cura e libertação, meu. Então, Deus começou a me tratar, Deus começou a me curar. Eu acredito que o meu processo de libertação foi entre 3 a 4 meses. Ninguém colocou a mão em mim e eu fiquei endemoniada. Não, queridos, assim é bem mais rápido. O meu processo de libertação foi aquele processo que eu busquei na presença de Deus. Eu busquei, eu provoquei, eu estive ali, eu clamei, eu falei, Jesus, me cura, me lava. Eu não quero mais isso, eu não quero mais viver esse tipo de coisa. E assim, queridos, quando eu me lembro hoje, eu vejo quanto foi dolorido e o quanto eu fui forte, o quanto eu tive, assim, um posicionamento, sabe? Enfim, o segundo passo era o quê? O segundo passo, depois que Deus te cura, Ele quer que você se encha dele. Porque não tem como cumprir um propósito que Deus predestinou para você sem você ser cheio dele e conhecer a ele. Então você precisa o quê? Tirar uma temporada com Deus. E eu tirei 1 ano para viver com Deus. Mas 1 ano para viver com Deus. Eu não estava brincando, queridos, de orar, de jejuar, de ler a Bíblia. Não, eu estava buscando Deus. Então eu passei 1 ano perseguindo a glória de Deus. Amém? Aonde eu mergulhei em águas profundas. Eu escutava a pregação. Nesse 1 ano que eu me dediquei a Deus, eu saí de todas as redes sociais. Esse ano que eu me dediquei a Deus, eu não fazia nada secular, tipo assim, eu não assistia filme, não assistia série. Isso não é pecado, tá, queridos? Mas eu queria tirar todo o entretenimento da minha vida, todos, pra mim ter uma história com Deus diferente. E eu falei, Deus, esse ano eu tenho que terminar esse curso, então eu só vou fazer ele, o resto eu vou te buscar. Então eu escutava a pregação, louvor, jejum e pá. Comecei a me encher de Deus, amém? Então eu comecei o quê? A permitir que ele configurasse o meu DNA. Deus fala na palavra dele que nós somos transformados de glória em glória, amém? Então, quanto mais da glória dele você prova, mais da natureza de Deus é impregnada dentro do teu espírito, da sua alma e da sua mente. Então, foi através de uma busca, conhecendo quem ele é, gerando intimidade com Deus, gerando relacionamento com ele, permitindo que ele me enchesse da glória, da presença dele, só assim que eu comecei a desconfiar do meu propósito. Porque a minha intenção era, Deus, eu vou te buscar 1 ano para ver se isso que a Bíblia fala é real, se esse negócio de dons, esse negócio aí tá pronto, tá disponível pra gente. E se eu não encontrar, foi isso que eu falei pra Deus, se eu não te encontrar em 1 ano, aí eu vou fazer qualquer coisa da minha vida. Até hoje, queridos, eu não consegui deixar. Eu encontrei um lugar muito maior do que eu almejei. Muito maior do que a minha expectativa inicial. Ela foi suprida já no 1º mês, no 2º. E ele vem suprindo a minha expectativa nele a cada dia, a cada passo. Eu só quero mais dele.
Ontem nós tivemos um culto glorioso. E depois a gente continuou um bom tempo ali conversando com a liderança. E nós falando de Jesus, da glória, da presença. E quando você entra dentro dessas águas, parece que o mundo natural, ele perde o sabor. E parece que a sua ambição está nele, na glória, na presença, de senti-lo, de achá-lo. Parece que a nossa ambição de vida, ela é invertida. E realmente ela é invertida. O que antes você queria um carro, um status, um diploma, você queria um bom salário, agora não. Agora você quer uma unção, uma impartição, um dom, você quer uma oração, você quer escutar uma conferência, uma pregação. Então Deus, ele começa o quê? A trazer novos valores para nós. Amém? Roma cantia lebai kosiant. Vai valer a pena todo o esforço que você se dedicar na presença de Deus. Todo o esforço que você entregar para Deus já valeu a pena. Amém, queridos? Então eu comecei a me encher de Deus. E me enchendo dele, eu descobri o meu propósito. Quando eu comecei a me encher de Deus, eu acessei o coração de Deus. E quando a gente se torna amiga de Deus, vai acontecer algo. Você vai abrir mão dos teus sonhos pessoais. E você vai viver em prol dos sonhos que existe dentro do coração de Deus. E a partir disso, os sonhos dele serão os teus sonhos. E quando você acessa os sonhos de Deus, você vai viver pelo maior e melhor propósito que possa existir. E você não vai renunciar aos seus propósitos ou aos seus sonhos pessoais forçado. Você simplesmente vai querer realizar os sonhos de Deus aqui na Terra. E propósitos, queridos, é a realização dos sonhos de Deus aqui na Terra. Tudo que está relacionado à transformação da vida de alguém é um propósito do coração de Deus, tá? É o sonho de Deus sendo realizado através do propósito de alguém aqui na Terra. Amém? Vocês pegaram a visão? 1 Coríntios, coloca aí, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Amém? Vai falar bem assim. E eu acho que esse versículo, ele me define no começo. Porque eu era alguém improvável, queridos. Pelo menos diante da minha família, diante de uma sociedade, diante de qualquer coisa. Eu era alguém improvável. Amém? Alguém perguntou aí no chat, a Tati Mota, e como se jogar total? Como se jogar total? Não tem como se jogar total se você não sentir que alguém está te puxando totalmente. Quando você começar a buscar Deus, você vai começar a ter um vício pela presença dele. E você vai querer mais. E você vai começar a ser insaciável. Quando você acessa um lugar na presença de Deus, aonde a sua razão não fala mais, aonde a sua carne já não tem mais voz, aonde só o seu espírito domina o seu ser triuno, é nessa hora que você se joga. Mas para isso você tem que provocar pouco a pouco essa imersão na presença de Deus. Amém, queridos? Esse versículo aqui me define. 1 Coríntios 1, 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios.
e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Eu me achava fraca, eu me achava... queridos, eu tinha no colégio, eu tinha muita dificuldade de apresentar trabalho na frente. Hoje, eu não preciso nem de roteiro, eu faço meu roteiro porque eu gosto de ter uma cronologia para falar. Hoje eu posso abrir live aqui, eu ensino para você os dons de trás para frente, libertação, batalha espiritual. Parece assim que Jesus colocou um chip dentro da minha cabeça. E assim, eu tenho uma ideia bem organizada, porque eu estou cumprindo o meu propósito. Mas eu era uma pessoa tímida, alguém que eu achava que nunca ia ter destaque, sempre, sabe, ali na sombra de outras pessoas. E de repente Jesus me levanta como uma leoa. É que vocês não viram eu orando ontem lá no culto de libertação? Nem parecia que era eu, queridos. Porque quando eu estou tomada da glória de Deus, meu Deus, é algo sobrenatural. Mas tudo isso é Ele que faz através da minha vida. Eu sei que não sou eu. Mas eu permiti que Ele fizesse. E Ele quer que você permita. Ele quer que você permita que Ele faça também. Amém? Então, eu era alguém improvável. Eu era alguém que a sociedade olhava e falava assim: meu Deus, que menininha mimada. Que menininha mimada. E Jesus me pegou. Glória a Deus por isso. Amém? Então, eu acredito que você também é ou era um improvável. Amém? Aonde Deus levantou para confundir quem se achava que era sábio. Amém? Terceiro passo. E esse aqui é a cereja do bolo. Tem muita gente que faz o primeiro, deixa Deus curar, tratar, liberto e legal. Passa pelo segundo passo, é cheio de Deus, tem convicção, vai, faz e fica ali com Deus. Entende, é batizado com o Espírito Santo, adquire dons. Mas aí tem o terceiro passo. Mas o terceiro passo não é para covardes. O terceiro passo é somente para quem tem ousadia. E eu acredito que eu estou falando com homens e mulheres de Deus aqui, ousados. Amém? Queridos, eu já vou falar o que é o terceiro passo. Quando Moisés estava indo diante do povo, fugindo ali do faraó, fugindo ali daqueles cavalos, daquele exército, Moisés está liderando milhares ali de escravos que estavam saindo do Egito. De repente, Moisés se depara com o Mar Vermelho. E agora ele tem que atravessar ele e o povo. Moisés aí, vamos supor que ele já fez o primeiro passo e o segundo passo. Agora ele tem que cumprir o propósito dele, que é tirar o quê? O povo. O propósito de Moisés aqui é tirar o povo do Egito e atravessar o mar. Amém? Fugindo da espada do faraó. Só que Moisés não entendia como ele ia fazer aquilo. Como ele ia atravessar o mar. Ele não entendia se era por cima, ele não entendia se Deus ia criar uma ponte, ele não entendia como Deus ia fazer. E muitas vezes, queridos, no nosso propósito, a gente não entende como Deus vai fazer. A gente não entende como Deus vai trabalhar, como Deus vai estruturar, quem Ele vai usar para ser ponte para nós. Mas Moisés, ele só precisava dar o primeiro passo. E aí Deus falou assim para Moisés: Moisés, marche! Moisés, marche! E aí Moisés, quando ele marcha, ele acessa a água, as águas do Mar Vermelho se abrem e o povo passa. Muita gente não cumpre o seu propósito porque morre nesse terceiro passo, que é dar um passo. E é um passo de fé. É um passo de ousadia. Às vezes é um passo pequeno, mas tem medo. Retrocede. Deus me curou, me lavou, me tratou. Depois eu me enchi de Deus. Esse meu processo durou, queridos, mais ou menos 2 anos.
No final desses 2 anos, porque eu fui muito intensa, Deus falou assim: Larissa, vai para um jejum de 3 dias, que eu vou falar para você como você vai começar o ministério. Deus, ele já tinha desenhado para mim o que eu ia fazer. Ele falou assim: olha, você vai pregar nas nações, eu vou usar você assim, assado, tá. Usou profeta, usou diácono, usou gente, um monte de gente para falar. Eu não tinha dúvida, eu já entendia. Só que eu não sabia como isso iria começar. Mas eu sabia que eu precisava começar. E aí eu lembro quando Deus me chamou para um jejum de 3 dias. Na água. E eu fui ali pro meu quarto 3 dias na água. E ele falou assim: olha, eu quero que você comece um culto por semana na sua casa. Convide as pessoas. E deu a coordenada. Eu quero que você use o profético. Ele desenhou pra mim. Aí eu falei: Deus, eu tô numa cidade onde as pessoas aqui são extremamente religiosas. Eu sou avivada. Como vai ser isso? E outra, eu só sei fazer célula, porque a única coisa que eu sabia fazer na vida era célula, porque eu só tinha sido líder de célula até então. E ali comecei, exatamente como Deus me pediu. Na primeira semana, e Deus foi exato comigo, falou assim: olha, na primeira semana do ano, você vai começar e você não vai parar, é toda semana. Eu falei: tá bom. Peguei as enfermeiras que trabalhavam comigo, o pessoal da equipe, quem eu conhecia, eu tinha me mudado ali há pouco tempo naquela cidade, comecei a chamar as pessoas, foi 7 pessoas o primeiro culto, e foi sobrenatural. Semana que vem, ó, tem célula de novo, e foi sobrenatural. E 7 começaram a ser 20, começaram a ser 25, e daqui a pouco 30, e daqui a pouco tem que mudar de casa, porque já tem 60 pessoas dentro de uma área, já tem célula de criança, daqui a pouco tem que ir para um barracão, e daqui a pouco isso e aquilo outro. E hoje tá no tamanho que tá. Então talvez você olhe pra mim hoje e fala assim: nossa, Larissa, nossa, pastora, como você tem seguidor, nossa, pastora, como o seu grupo lá no Telegram bomba, como os seus cultos enchem, meu Deus, como isso, como aquilo. Mas ninguém olha 7 anos atrás, quando eu me permiti ser moída por Deus. Ninguém olha quando eu comecei uma pequena célula com 7 pessoas na varanda da minha casa. Ninguém olha os pequenos começos. Todo mundo quer começar grande, todo mundo quer começar gigante. E com Deus ele age de uma forma simples. E muita gente morre no 3º passo porque quer começar algo já no espetacular, no extraordinário. Queridos, Deus, ele é um Deus do ordinário. E ele vai provar o seu coração no simples, no primeiro passo. E ele vai provar a sua persistência. Eu lembro como se fosse hoje, era um final do ano. E muita gente já tinha viajado e naquele culto vieram 2, 3 pessoas. E eu fiquei arrasada com aquilo. Um culto que estava vindo assim, mantendo um fluxo lotado, de repente... E aquele dia eu tive um abatimento. Falei: quer saber, eu não vou continuar com isso. Eu não vou mais. Eu falei assim: eu não quero mais. Eu faço tanto trabalho, né? Eu vim aqui com tanta expectativa. Porque às vezes a gente fica frustrado. E isso era final do ano, a gente dava um intervalo e voltava em janeiro. Queridos, quando voltamos em janeiro, começou a vir 60, 70. E aí tivemos que ir para um barracão e começou a lotar. Deus estava testando meu coração. Se eu ia abandonar ou se eu ia perseverar. Deixa eu falar algo aqui para você. Muita gente morre no 3º passo por falta de coragem, por achar que é coisa da sua cabeça. Ei, se Deus mandou você fazer algo com mulheres, se Deus mandou você fazer qualquer coisa, é porque Ele já está escrevendo o seu legado. Muita gente deixa de viver um propósito extraordinário, grande, imenso, porque não consegue começar pequeno. Hoje eu vejo tudo que Deus está fazendo na minha vida, mas eu olho lá atrás e eu lembro como eu comecei. Eu chegava do consultório ali feliz, tinha 1h30 para arrumar as coisas para fazer o culto que Deus tinha me ortogado a fazer. Eu não sei o que Deus tem pedido para você. Eu não sei qual o propósito da sua vida. Talvez você já está curado, você já está liberto, você está cheio de Jesus.
E você está frustrado porque você não consegue transbordar aquilo que Deus colocou dentro de você. Porque você tem medo de fracassar. Deixa eu falar algo para você. Ninguém fracassa na presença de Deus. Mas eu quero que você esteja ciente. Deus vai testar a sua perseverança. Deus vai testar o seu caráter. E eu fui aprovada. Final do ano passado foi um ano de muita turbulência na minha vida. Assim, emocional, eu tive que sacrificar uns Isaques aí para Deus, tive que tomar um posicionamento ministerial e em várias áreas da minha vida, e dói muito a gente mudar o roteiro, né? E de repente, quando foi chegando o final do ano, ali setembro, outubro, Deus falou assim para mim: Larissa, se prepara porque você vai viver um tempo novo. Os 7 anos da sua prova está chegando. E eu entendi que eram 7 anos desse meu começo com Ele. E que depois disso as coisas seriam diferentes. Então, queridos, Deus ele vai provar você. Deus ele vai colocar você numa peneira e Ele sempre vai estar ali, ó, te afiando. Sempre tirando as impurezas. Talvez o seu propósito é ser um grande empresário e um abençoador da obra de Deus. Não vai deixar de transformar vidas. Talvez o seu propósito é cuidar com destreza dos teus filhos. Talvez o seu propósito é só cantar na igreja, é só ser levita. O seu propósito é transformar o ambiente, é transformar qualquer coisa através do reino de Deus. Existem vários tipos de propósito. Só que o que eu quero te perguntar é: você já deu o primeiro passo para viver? E eu quero que você entenda. Se lá atrás, no dia que eu comecei essa célula com 7 pessoas, alguém me contasse que hoje eu teria uma agenda como eu tenho, que hoje Deus estaria me soprando o meu nome como Ele está, ou fazendo as coisas que Ele tem feito, talvez eu não acreditaria. Mas será que vai acontecer isso mesmo? Mas Ele foi me colocando de degrau em degrau e provando o meu coração. Então Deus ele não faz de uma vez, porque Ele precisa preparar o nosso caráter para as grandes coisas. Então a gente sempre vai começar com o ordinário, com as coisas simples. Amém? Então, queridos, a chave de tudo aqui para vocês é: apenas dê o primeiro passo. O terceiro passo é dar um passo de fé. O terceiro passo é dar um passo em rumo ao seu propósito. Se Deus falou assim, tem a pastora Ariane lá do nosso ministério, Deus pediu para ela deixar a profissão dela de arquiteta e começar a fazer um café com mulheres de 15 em 15 dias. E ela tem feito libertação com essas mulheres, ganhado essas mulheres para Jesus. E ela começa o ministério dela servindo pessoas, servindo mulheres. E será uma grande pastora. Já é uma grande pastora, mas será ainda uma grande pastora. Talvez Deus pediu para você começar algo simples. Mandar uma oração para alguém, fazer algo tão simples para cumprir o propósito de salvação, de reino. E você se acha o quê? Eu sou pequena, eu sou pequeno, eu não sei falar, eu isso, eu aquilo. Queridos, hoje tem algo chamado internet, WhatsApp. Talvez o seu propósito é gravar um vídeo falando de Jesus e postar. Existem tantas ferramentas para você liberar os rios de águas vivas que existem dentro de você. E aí você tá com medo. Você tá achando que você não pode, que você não dá conta. Amém? Apenas comece. Porque o mundo, você é a resposta para o seu bairro, para a sua cidade, para a sua família, para o seu estado, para a sua nação, para as nações. Você é a resposta de oração. Só que se você não se posicionar, criatura, como você vai transbordar esse rio de águas vivas que você tem desfrutado em Deus? Tem gente que tá cheio de Deus. Meu Deus, tá cheio de Deus, tem impartição, recebe daqui e dali, mas não transborda. Você vai ficar frustrado, cheio de Deus, frustrado, frustrada. Amém? Então vamos lá.
eu não sei qual é o seu propósito, mas hoje eu te dei uma luz para você se posicionar. Primeiro, deixa Deus tirar todas as impurezas, curar e libertar você. Depois disso, passe um tempo com Deus. Quando você passar um tempo com Deus, você vai entender qual é a vontade que Ele tem para sua vida. Podendo ser algo ministerial, podendo ser algo dentro da profissão, não interessa. Ele vai te mostrar qual é o seu chamado, ok? Depois do segundo passo, você tem que o quê? Ter coragem para fluir naquilo que Deus vai te mandar fazer, porque Ele vai te mandar fazer. Ele vai colocar uma ideia dentro de você e você vai ter uma convicção daquilo, só que você tem que ter coragem, você tem que ter peito. Mas quando você se posicionar, Ele só precisa do seu passo. Assim como Moisés deu um passo dentro do Mar Vermelho e o mar se abriu. Deus, ele só... Gente, eu sempre gosto de falar dentro das minhas mentorias. Deus, ele se move igual num jogo de dama. Primeiro você tem que mover a sua peça para ele mover a dele. Aí você move a sua, ele move a dele. Com Deus é assim. Não tem como ele se mover antes de você mover a sua. Então você precisa provocar o sobrenatural. Você precisa provocar o favor. Você precisa provocar. Amém? Acho que vocês estão me entendendo, ok? Queridos, vamos lá? Eu quero fazer uma oração de ativação de propósito. Vou mandar lá no nosso grupo de Telegram, tá bom? Acabando a live aqui, eu vou mandar uma oração em áudio para ativar o seu propósito, para você ter, para Deus te impulsionar. Na verdade é uma oração de ativação. Eu vou mandar lá no grupo do Telegram. Para entrar é só clicar no link da minha bio, tá? Vai estar escrito assim lá, Telegram. Você vai entrar e daqui a pouco eu vou mandar aquela oração poderosa. Amém? Eu fiz uma promoção agora, final de mês, que dois dos meus cursos estariam na promoção, R$ 269,90. Tem gente que falou assim, pastora, por favor, deixa até dia 3, né? Até dia 3, dia 4 aí, começo do mês, né? Que eu quero receber, eu quero comprar. Eu vou ver, tá? Mas até amanhã, depois, eu vou deixar, é só você chamar o suporte que vai estar na promoção ainda, ok? Em favor aí de muitos de vocês que têm pedido, que falam, pastora, por favor, me dá a oportunidade, eu quero. Eu só fico olhando o direct de vocês, amém? Depois eu vou ter que subir, queridos, pro preço que é, ok? Tô fazendo isso só esse mês mesmo, amém? Outra coisa que eu ia falar pra vocês é isso. Amanhã tem reunião VIP pra quem vai pra conferência, da nossa conferência, dia 27 e 28 de maio, ok? Vai ser lá no Meet, pro grupo VIP, vai ser sobrenatural, ok? Eu vou mandar uma oração poderosa, daquelas de arrepiar até o tutano da nossa alma. Sabe o que é arrepiar por dentro e por fora? Eu vou mandar uma oração agora, lá no nosso grupo de ativação, amém? Eu te espero lá para desfrutar, amém? Um beijo no coração de vocês. Quinta tem uma live sobrenatural. Eu vou postar amanhã pra você o tema dela, amém? Beijo no coração de todos vocês.